texto bíblico que nós vamos continuar nos inspirando nessa noite texto bíblico de 2 Reis, capítulo de número 4. Se você tem sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura juntamente conosco. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 8. A palavra de Deus nos diz: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma rica mulher insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. E depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. E em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. E um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou o comandante do exército? E ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho em seus braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. E o menino nasceu, cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. E de repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. E o servo pegou e o levou à mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. E ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. E ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, vou e volto logo. E ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova e nem sábado. E ela respondeu: não se preocupe. E ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. E assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. E quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. E ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? E então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto,
pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. E quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. E Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. E quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. E ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. E depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos nos olhos, mãos nas mãos. E enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. E Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E Eliseu chamou a Geazi e mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. E quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando até o chão. E então pegou o seu filho e saiu. Amém, queridos? História bonita, né? Uma história maravilhosa. Uma história empolgante. E que nessa noite vai nos trazer profundos ensinamentos a respeito daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que Deus abençoe esse tempo em que vamos compartilhar da sua palavra. E como eu disse a vocês, hoje nós vamos falar desse assunto. Volte a respirar. Recupere o seu fôlego. Nós lemos há pouco na Santa Ceia a história ou o momento em que Jesus estava na cruz nos seus últimos instantes. E ele então entregou o seu espírito ao Pai. E ele ficou durante 3 dias naquela sepultura, ressuscitando no 3º dia, voltando a respirar como homem ao 3º dia. E aqui nós temos uma outra história, onde há uma promessa sobre a vida de uma mulher que morava em Sunem, uma mulher sunamita. Eliseu, o homem de Deus, ele faz então aquilo para que pudesse recompensar o cuidado, recompensar o zelo daquela mulher para com ele, separando ali um quartinho, um espaço onde ele pudesse descansar, onde ele pudesse se alimentar. E ele profetiza sobre a vida daquela mulher que daqui a 1 ano, naquela mesma época, aquela mulher estaria segurando um filho nos seus braços. Isso aconteceu. No entanto, após um certo tempo, aquele filho, aquela promessa sobre a vida daquela mulher simplesmente se encerrou. Aquele menino morreu. E aquela mulher, a sunamita, ela chega diante de Eliseu, do profeta, do homem de Deus, e o questiona: eu não te pedi filho, e você me concede um filho para que agora eu viva esse desgosto, essa dor. Querido, eu quero perguntar para você nessa noite: como está o seu fôlego? Talvez fisicamente estejamos bem. Talvez fisicamente estejamos com a nossa respiração em ordem. Mas estou dizendo a respeito do nosso fôlego espiritual, das nossas forças. Como está a nossa vida? Como está o nosso coração? Como eu estou diante de Deus nessa noite? Muitas vezes a dor, o sofrimento, a angústia vai comprimindo a nossa vida espiritual, vai sufocando, vai afogando a nossa vida espiritual. E nós chegamos num ponto em que perdemos a nossa respiração, que nós perdemos o nosso fôlego. E parece que nós não temos mais forças. Parece que nós estamos imersos e não sabemos nadar.
Eu fiz essa pergunta porque em alguns momentos da nossa vida, nós nos parecemos com este jovem, o filho da mulher sunamita. Estamos sem fôlego, ou estamos mortos. Quando eu falo aqui desta história do filho da mulher sunamita que perdeu sua vida, que perdeu seu fôlego de vida, que não respirava mais, eu quero fazer uma comparação com a nossa vida, porque em alguns momentos nós não estamos respirando mais, em alguns momentos nós não estamos mais tendo condições de ver, de viver, de sentir a presença de Deus nas nossas vidas, o cuidado de Deus nas nossas vidas. Porque quando eu falo de fôlego de vida, eu estou falando a respeito da presença do Senhor. Quando estou falando de termos, ou de voltarmos a respirar, eu estou falando da manifestação da presença de Deus. Porque onde o Senhor está, onde existe a presença de Deus, ali nós voltamos a respirar. Ali nós voltamos a ter um novo fôlego. Mas enquanto nós estivermos longe do Senhor, nós viveremos sufocados. Eu queria que você entendesse e entendesse comigo e compartilhasse também, se for possível, com outras pessoas durante essa semana, algumas coisas. E a primeira delas é: voltar a respirar tem a ver com o nosso Deus colocando uma vírgula onde parecia ter, ou onde parecia ser, um ponto final. Se nós olharmos para a história desse homem, no verso 32 que nós lemos, volte os seus olhos aí para a sua Bíblia. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino de que forma, queridos? Como que se encontrava aquele menino? Morto. Estendido na cama, está na minha versão. Ou seja, parecia que aquela bela história daquela mulher, uma promessa de Deus sobre a vida dela, teria um filho, era sonho, era projeto. Mas de repente, quando aquela mulher se dá por si, o seu filho estava morto. E quando Eliseu chega na casa da sunamita, ele encontra aquele menino morto, estendido sobre aquela cama. Parecia um ponto final. Parecia que não tinha mais solução. Parecia que não tinha mais jeito. Mas quando o nosso Deus está na história, quando o nosso Deus começa a agir, quando o nosso Deus começa a entrar no processo, tudo aquilo que parecia ser um ponto final, é exatamente o momento em que Deus está colocando uma vírgula. Talvez você chegou aqui nessa noite, queridos, achando que a sua vida, ela tem um ponto final. Você achando que a sua história tem um ponto final. Que aquele problema que você está enfrentando, chegou no momento em que é o ponto final. Não tem mais o que fazer. É morte. Não tem mais respiração. Não tem mais fôlego. É sufoco. E cá entre nós, quantas vezes nós nos encontramos assim? Parece que nós chegamos numa situação em que não existe mais nenhuma possibilidade. A situação deste jovem. Mas entenda uma coisa, e tome isso para a sua vida. Se você achou que é ponto final, e se Deus está nesse negócio, Deus pode colocar uma vírgula. É sinal de que ali a história não terminou. É sinal de que ali a história não está encerrada. Porque se Deus está ali, se há um homem de Deus ali, se Deus tem promessas, ali não é o final de todas as coisas. Deus coloca um momento para nós entendermos que a vírgula pode ter continuidade, o ponto final não. O homem coloca ponto final. O homem perde a esperança, o homem perde o fôlego, o homem perde a respiração. Mas Deus, quando Ele vem, Ele coloca um novo fôlego nas nossas vidas. Deus, quando Ele vem, Ele nos faz voltar a respirar. E se nós olharmos a história aqui, queridos, nós vamos começar a ver que foi exatamente isso que aconteceu. A atitude do profeta Eliseu não era de dizer para aquela mulher que era o ponto final. Deus tinha feito uma promessa para aquela mulher: você vai ter um filho.
É o seu sonho. E a atitude então do profeta é trazer esperança para aquela mulher. E é exatamente isso que aconteceu. Ainda existia um fôlego. E é interessante aqui nesse texto, que se você for fazer uma análise, o profeta Eliseu conhecia aquele quarto. O profeta Eliseu, ele tinha uma intimidade com Deus naquele quarto. Aquele quarto onde estava alguém morto, era um quarto de oração. Aquele quarto onde se encontrava aquele homem que parecia ser o ponto final de todas as coisas, aquele quarto era um quarto onde o homem de Deus havia sido acolhido. E no entendimento de Eliseu, como homem de Deus, no seu coração, ele começa a tomar algumas atitudes que parecia que ele estava revelando àquela mulher: não é o final, não é o ponto final. Deus está apenas colocando uma vírgula nesse negócio. Deus quer revelar, Deus quer mostrar para você, sunamita, que o Deus que prometeu, que te deu um filho, é um Deus que pode ressuscitar o seu filho. E foi exatamente o que ele demonstrou com a sua atitude, revelando para aquela sunamita que o tempo não havia acabado. Aquele profeta, ele não desiste. Ele servia a um Deus fiel e verdadeiro. Ele era alguém que havia caminhado com Elias, que viveu essa mesma experiência. Então ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus que não era Deus de ponto final, mas é um Deus de vírgulas. É um Deus que dá sequência, é um Deus que recupera fôlegos, é um Deus que nos faz voltar a respirar. Queridos, nessa noite, em nome de Jesus, entenda isso: o Deus que nós estamos servindo aqui é um Deus que renova as nossas forças, é um Deus que renova o nosso fôlego. Talvez você chegou aqui hoje com uma semana difícil, uma semana cheia de pontos, uma semana onde você pensou em abandonar tudo, em desistir tudo, em jogar tudo para o alto. Você diz assim: agora eu quero colocar um ponto final. Mas hoje Deus me trouxe neste púlpito para dizer para você que não é o ponto final da sua vida, é apenas uma vírgula que Deus está colocando, porque a sua vida tem continuidade, os seus projetos têm continuidade, a sua história tem continuidade. Não desista, o Senhor te trouxe neste lugar para dar a você um novo fôlego. O Senhor te trouxe neste lugar para fazer você voltar a respirar. Talvez você tenha chegado aqui sufocado, sem condições, como aquela mulher, angustiado. Mas o Senhor vai trazer sobre você o sopro. O Senhor vai trazer sobre você o fôlego, e você vai voltar a respirar nessa situação que você está enfrentando. Talvez ela esteja te oprimindo, tirando suas forças. Talvez ela esteja tirando as suas energias. Mas não é o ponto final. E o texto nos ensina, nos mostra, nos revela que ele deitou sobre o menino, e ele começou a transmitir calor sobre aquele rapaz, sobre o filho da sunamita. Olha que interessante, amados. Ao deitar sobre ele, ao colocar o fôlego, a palavra diz que ele era boca a boca, braço, mão com mão, corpo com corpo. Isso nos mostra que o profeta estava transmitindo vida para aquele rapaz. Ele estava transmitindo calor para aquele rapaz, para aquela vida, ou para aquele defunto, não tinha mais vida ali, né? Mas é interessante que o que o profeta nos ensina aqui é que quando nós transmitimos desse calor, quando nós voltamos a respirar, quando nós temos contato com as pessoas que estão à nossa volta, nós transmitimos isso para os outros, e nós permitimos que os outros também voltem a respirar.
Foi exatamente isso que Eliseu passou a demonstrar aqui com a sua atitude. Então, amados, o seu calor, a sua atitude de não desistir, irá contagiar e levar, em nome de Jesus, fôlego para muitas pessoas. Eliseu, com o calor, com o contato, ele trouxe de volta o fôlego para o filho da sunamita. A Bíblia, ela fala muito sobre longanimidade, mas nós não entendemos muito bem essa palavra. E é interessante que a palavra longanimidade, que a Bíblia tanto nos fala, significa, sabe o quê? Fôlego prolongado. E é exatamente isso que nós precisamos ter. A Bíblia nos ensina a sermos longânimos, ou seja, a Bíblia nos ensina a termos um fôlego prolongado. Precisamos todos os dias recuperar esse fôlego, precisamos todos os dias recuperar esse desejo de voltar a respirar. E agora eu finalizo a minha palavra lendo alguns versículos desse texto, alguns versículos pontuais desse texto com você. Versículo 21. Volte aí para a sua Bíblia. Versículo 21 nos diz assim: e ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama e fechou a porta. Guarde isso no seu coração. Para voltar a respirar, esteja no lugar certo e com as pessoas certas. Veja ainda o que diz o versículo de número 32 e 33. Quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino morto estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Isso nos ensina, queridos, que para que nós voltemos a respirar, para que nós recuperemos o nosso fôlego, nós precisamos estar no lugar certo e com as pessoas certas. Aquela mulher, diante da morte do seu filho, ela entendeu que aquele menino precisava estar no lugar certo. E qual era o lugar certo? O quarto do homem de Deus. E ela entendeu também que aquele menino precisaria estar na presença das pessoas certas. E qual era essa pessoa certa? O homem de Deus, Eliseu. E quando se juntou essas duas coisas, quando aquele menino estava no lugar certo, no quarto do homem de Deus, quando aquele menino estava na presença do homem de Deus, que representava ali, era um representante do próprio Deus, o que aconteceu? Ele voltou a respirar. Então, meu amado, se você quer respirar de novo, procure estar no lugar certo. É impossível respirar no mundo, o mundo só serve para nos sufocar. É impossível nós respirarmos no lugar contaminado. É exatamente isso que o mundo faz com a gente. As pessoas lá de fora, elas infelizmente querem nos sufocar. Às vezes nós achamos que estamos com bons amigos, nós achamos que as pessoas com as quais nós convivemos são pessoas que são pessoas boazinhas. Mas cuidado com as suas amizades. Cuidado com as pessoas que você coloca dentro da sua casa. Cuidado com as pessoas que você ouve conselhos. Pessoas também sufocam. Pessoas também tiram fôlego. Pessoas também ferem. Pessoas também machucam. Então, se você quer respirar, se você quer voltar a respirar, se você quer ter esse fôlego, se você quer da parte de Deus, esse fôlego que Ele está nos dando nessa noite, esteja no lugar certo, e o lugar certo é a presença de Deus. Esteja com as pessoas certas são as pessoas de Deus, que Deus tem colocado nas suas vidas. Se você estiver no lugar certo com as pessoas certas, você não vai ter problema, não vai existir morte. Mas Deus vai fazer com que você respire da plenitude da presença dEle. A segunda coisa, o segundo versículo que eu quero destacar aqui, 27, nos diz: ao encontrar o homem de Deus no monte,
ela se abraçou aos seus pés, e Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Queridos, o que isso quer dizer para nós? Quando nos falta o fôlego, quando paramos de respirar, as pessoas ao nosso redor, elas são afetadas. Elas tornam-se pessoas desesperadas e angustiadas. Aquele rapaz tinha morrido. Aquela mulher estava desesperada. Ela precisava recuperar o fôlego. E é exatamente isso que aconteceu. Ela se tornou uma pessoa afetada, ela se tornou uma pessoa desesperada, ela se tornou uma pessoa profundamente angustiada. Então quando nos falta o fôlego, as pessoas que estão à sua volta também vão sentir isso. Quando você para de respirar, as pessoas à sua volta vão ser afetadas. Por isso nessa noite é tão importante você recuperar desse fôlego. Por isso nessa noite é tão importante você voltar a respirar, você sair desse sufoco, você sair dessa angústia. Aquela mulher não sabia o que fazer, aquela mulher não sabia as medidas a tomarem, mas ela foi fazer o que? Exatamente procurar o homem de Deus, porque ele sabia a resposta. Então, procure e esteja sempre ao lado das pessoas corretas, das pessoas certas, que vão te orientar e levar você a experimentar desse fôlego da presença do Senhor. E o versículo 35. Versículo 35. Diz assim: e Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, e depois subiu na cama, e debruçou-se mais uma vez sobre ele, e o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. E eu fiquei meditando nesse versículo, e eu pergunto assim: por que aquele menino tinha que espirrar 7 vezes? Por que esse menino tinha que respirar exatamente esse número de vezes? E o Senhor me levou a pensar o seguinte: para nós voltarmos a respirar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque lá no livro do Apocalipse vai falar dos 7 Espíritos de Deus. Isaías capítulo de número 11 vai falar de alguns apontamentos a respeito de Jesus Cristo. De alguns pontos a respeito do Espírito que ele teria. O Filho de Deus teria. E são exatamente 7. Então, queridos, o Senhor devolveu a vida para aquele rapaz. Ele voltou a respirar. E se nós também queremos isso para nós, se nós também queremos voltar a recuperar o nosso fôlego de vida, se nós queremos voltar a respirar, nós precisamos nos encher cada vez mais da presença do Espírito Santo de Deus. Somente a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é que vai nos ajudar a recuperar o fôlego. Nós não conseguimos resolver os problemas sozinhos. Nós não conseguimos resolver as dificuldades que nos sufocam diariamente sozinhos. Nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que nos traz de volta à vida. É Ele que nos faz recuperar a nossa força. É Ele que nos convence da nossa situação. Então nessa noite, meu amado e minha amada, talvez você tenha chegado aqui com suas esperanças bem limitadas, já sem fôlego, para continuar a sua caminhada, para continuar a sua jornada. Quem sabe você chegou aqui pensando em desistir, porque já não há mais fôlego de vida em você. Espiritualmente você se encontra morto, como aquele rapaz. Mas eu volto a falar, eu repito, não era o ponto final, era uma vírgula. Porque Deus devolveria a vida para aquele rapaz. Aquele menino voltaria a respirar.
E eu digo para você, meu amado, nessa noite, as situações que você tem enfrentado, as lutas que você tem vivenciado nesses dias, que tem desanimado você, que tem trazido morte sobre a sua casa, que tem trazido morte sobre o seu ministério, que tem trazido morte sobre os seus sonhos, que tem trazido morte sobre os seus projetos, não é o ponto final, é uma vírgula. É o momento em que Deus deseja dar continuidade. O fôlego vai voltar. Você vai voltar a respirar em nome de Jesus. Se você se sente sufocado, oprimido pelas situações da vida, o Senhor te trouxe aqui para que você recupere esta força. Que você recupere o seu fôlego. Que essa semana seja uma semana onde você vai respirar fundo. E você vai dizer: eu estou vivo. Mas eu não estou vivo mais, eu não estou vivo somente fisicamente. Eu fui renovado espiritualmente. O Senhor renovou o meu fôlego na noite de domingo. O Senhor me trouxe uma nova esperança na noite de domingo. E eu voltei a respirar, porque eu não perdi a minha fé. Eu estava angustiado como aquela mulher sunamita. Eu estava prostrado aos pés do homem de Deus como aquela mulher sunamita. Mas quando aquele homem de Deus entrou naquele quarto, o quarto onde ele orava, o quarto onde ele buscava a face do Senhor, e se deitou sobre aquele jovem, o fôlego da vida voltou, porque Deus estava naquele lugar, Deus estava na vida daquele profeta. Assim também, queridos, eu creio piamente que Deus está neste lugar. E Ele está devolvendo para você o fôlego. Você vai voltar a respirar nesse projeto que você está envolvido. Você vai voltar a respirar na sua vida financeira. Você vai voltar a respirar no seu casamento. Você vai voltar a respirar no seu ministério. Você vai voltar a respirar na sua vida profissional, nos seus sonhos. Coisas que estavam mortas. Coisas que estavam sem nenhum sinal de vida. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, através da sua palavra, ainda existe uma oportunidade. Ele está colocando uma vírgula, não é ponto final não. Porque ainda existe uma nova chance. É só você voltar a respirar.